Que bom que estamos juntos. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Vocês podem vir para frente, para os primeiros bancos, por favor? Cheguem aqui, ó. Sabe por quê? Na gravação fica, além de tudo, fica mais bonito e a gente fica mais pertinho, não fica? Venham para frente, que ninguém fique lá atrás, por favor, me ajuda nisso. É um pedido que eu faço, tá? Venham aqui, cheguem bem pertinho, o máximo possível nos bancos da frente. Quanto mais na frente você vier, melhor, para me ajudar. Vem, querida, não fica atrás não, vem cá. Imagine que é um concerto clássico, daqueles bem poderosos, tá? E que a gente quer ver tudo de perto. Isso, venham para frente, por gentileza. Irmã querida, venha para cá, venha, rapaz. Quanto mais perto vocês ficarem, melhor, tá? Muito obrigada, obrigada mesmo. E uma outra coisa que acontece, eu preciso explicar uma coisa a vocês. Por favor, queridos, observem o que eu vou dizer agora. Quando nós chegamos primeiro e sentamos no fundo, e vamos entrando no fundo da igreja, e então a programação começa, os que forem chegando depois vão vir para onde? Para frente, e adivinha o que acontece? Tira a atenção dos outros que estão no fundo, atrapalha. Então o correto é nós chegarmos, sempre sentarmos na frente, os que chegamos primeiro, e deixar os espaços de trás para quem chegou depois. Combinado? Essa é a maneira correta para que a gente consiga fazer funcionar. Espero que vocês tenham dormido bem. Dormiram bem? Estão animados? Estão? Por qual porta da Cidade Santa você vai entrar? Por qual porta? Cada porta tem o nome de um dos apóstolos e também um dos filhos de Jacó. Sim ou não? Qual delas você vai entrar? Lembra, nós agora não somos mais brasileiros. Nós somos cidadãos do céu. E como cidadãos do céu, a primeira lei do céu é ordem e asseio. Pregue comigo nessa manhã. A primeira lei do céu. Vamos lá, 1, 2, 3. Vai lá. A primeira lei do céu é ordem e asseio. Sabia disso? Deus tem essas duas primeiras ordens, regras no céu. Sabe, quando a gente viaja para esses outros lugares do mundo, a gente tem que saber como como são feitas as leis daquele país, daquele local, de onde vamos, para que a gente não cometa alguma coisa que ofenda o pessoal. Existem lugares que a gente entra, que a gente tem que pensar muito bem, quais palavras não dizer, quais assuntos comentar, quais são as coisas que para aquele povo não são alegria, não são boas de ouvir, como para o nosso país. Nós vamos para o céu. O que é preciso acontecer lá? Quais são as coisas que eles gostam? Como é que vivem? Eu sei que nós estamos acostumados com o jeito daqui, mas agora é hora de aprender como é o jeito de onde nós vamos morar. Vamos morar com o Senhor. Sim ou não? Tá bom? Então pense a respeito disso. As leis do céu. Como são as leis do céu? A primeira ordem do céu, primeira lei do céu, ordem e asseio. Por qual porta você vai entrar? Por qual delas? Imagine, você vai estar transformado. Terminamos ontem a pregação da noite comentando sobre isso. Nesse final de semana estudamos algumas coisas especiais. Estudamos que para essa hora você foi chamado. Temos que estar situados emocionalmente e espiritualmente sobre quem somos e o que estamos fazendo aqui. Então é muito importante que você saiba para que você está vivo e por que agora. Tá bom? Segunda pregação, a de ontem de manhã, nós tivemos que entender que somos os primogênitos. Somos o primeiro filho de Deus para chamar os outros filhos que Ele ama. Ele tem filhos em vários lugares do mundo, sim ou não? Tem ou não tem? Quem se lembra quais são os 4 lugares no universo onde Deus tem seus filhos espalhados? Aonde são? Como? Sim, eu tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Quem são estas pessoas? Jesus disse isso. Quem são elas? As que não têm religião e as que estão em religiões equivocadas. Existe religião equivocada? Sim. Não é a igreja que salva. Quem salva é? Para que serve igreja então? Igreja serve para treinar você para não perder a salvação. Eu queria que esse conceito ficasse bem claro.
Ontem na primeira igreja que eu preguei de manhã, eu expliquei isso. Olhe bem o que eu vou dizer para você, em nome de Jesus. Quando nós nascemos, já nascemos com a salvação. Sim ou não? Perdidos, olha o que eu vou comentar. 1 minuto, Adão era pio e santo. Do minuto seguinte, quando ele pecou, ele se tornou o quê? Pecador, miserável. Sim ou não? Agora veja, antes ele era pio e santo. Quando Jesus veio e fez a troca de sua vida pela vida de Adão, ele passou a ser o que novamente? Salvo. Mas não, olha o que eu vou falar agora. Adão se tornou pio e, não se tornou mais pio e santo depois que Jesus fez a troca com ele. Não se tornou. Ele se tornou pecador salvo. O que vocês entendem sobre isso? Que era possível que ele pecasse de novo. Mas ele estava salvo ou não estava? A salvação existia. Isso é muito importante. A natureza dele não foi mudada. Depois que ele recebeu Jesus, ele continuou com a natureza miserável. Precisava fazer a troca para ter a natureza de Jesus. E para ter a natureza de Jesus é só se você quiser. É só se você pedir. É que você tem que ir atrás. Aí entra a nossa parte. Em salvação não entra o homem. Deus não nos consulta para nos salvar, nos dá de graça. O Senhor Deus nunca nos consultou e nem perguntou: você quer que eu te salve? Ele simplesmente pegou a salvação e deu: toma aqui. Você vai precisar disso. Mas ele precisa que o homem aceite. Aceitar Jesus é um negócio mais sério do que você pensa. Eu vou gastar 5 minutos para explicar uma coisa. Abra bem seu ouvido em nome de Jesus. Adão tinha acabado de pecar. A primeira coisa que aconteceu com a natureza pecaminosa foi que ele fugiu de Deus. Não quero. E ainda tentou enganar Deus. Pegou e cobriu o corpo dele com algumas folhas para tentar mostrar para Deus. Ele não estava escondendo a nudez do corpo. Você acha que Adão e Eva não sabiam que estavam nus? Sabiam ou não? Sabiam ou não, senhores? Certamente, naturalmente, Adão não era um bobinho. Ele sabia que sua esposa estava nua. Eles não usavam vestes normais. Eles eram cobertos pela glória de Deus. É a mesma coisa que é o tecido das vestes dos anjos. Abra sua Bíblia no Salmo, agora, para você entender qual é o tecido da roupa de Deus. É o mesmo tecido que cobria o corpo de Adão e Eva. Salmo 104, por favor, em nome de Jesus, rapidinho, para que você possa ver a grandeza do que eu preciso te dizer e explicar qual é o tecido que cobre o corpo de Deus. E era o mesmo tecido que cobria o corpo de Adão e Eva e cobre o corpo dos anjos. Guarda essa informação para você entender o que eu vou falar aqui. Todo mundo com a Bíblia. Quem não tiver uma Bíblia, olhe na Bíblia do lado, por favor, em nome de Jesus. Mas não deixe de ler. Não acredite no que eu falo. Creia no que você ler. Tá bom? Leia na palavra de Deus e seja um crente. Tá? Então, Salmo 104 começa assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido. O que vocês acabaram de entender? Como é a roupa de Deus? Como é a roupa dos anjos? Compreende isso? O que foi que Adão e Eva perdeu imediatamente após pecarem? A glória de Deus se perdeu sobre eles. Entenderam isso? E quando Adão enxergou Eva vindo do pecado, que ela primeiro pecou, qual foi a primeira coisa que ele percebeu nela? Ela pecou. Por quê? Porque ela estava sem o brilho de Deus. No momento em que ele comeu, ele também perdeu o brilho de Deus. Agora veja, quando o Senhor Jesus entrou no Éden, na viração do dia, que ele vinha fazer o pôr do sol todos os dias com Adão e Eva. Compreenderam isso? Quando que Jesus vinha todos os dias à terra? Na viração do dia. Está escrito em Gênesis capítulo 3, bem claramente, de forma clara. Jesus vinha todos os dias fazer o culto de pôr do sol com eles, com o casal. Gênesis 3 diz isso. E aí o que acontece? Quando Jesus veio: Adão, onde estás? O que eles tinham feito? Tinham coberto o corpo para não ser visto que estavam sem a glória. Eles estavam nus, era da glória de Deus. Eles se sentiam nus. E o Senhor Deus disse: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? A mulher que tu me deste. Quem que era culpado? Senhor, o Senhor que me deu uma mulher que não era tão boa.
Entende? Jogou a culpa em Deus. Chegou para a mulher, o que tu fez? Olha, a serpente que o Senhor criou. Quem que ela estava jogando a culpa? Deus não pergunta para serpente nenhuma, porque serpente não fala. Ele vira para a serpente e diz um negócio que Adão não tinha entendido ainda, e nem os anjos. Te assusta agora. É essa hora que eu quero que você grave agora. O que foi que o Senhor disse para a serpente? Porque fizeste isto, maldita és tu entre todos os animais do campo. De hoje em diante você vai rastejar, é sinal que ela não rastejava. E pó vai comer todos os dias da sua vida. E virou para quem a usou como mediunidade, através da mediunidade, virou e disse o quê? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Na hora que falou isso, eu imagino o Senhor Jesus chegando para Adão e dizendo o seguinte: irmãos, essa parte aqui me toca o coração de forma muito profunda. O Senhor Jesus chega para Adão e disse: Adão, quando eu te disse que se você comesse do fruto da árvore você morreria, eu não te contei uma parte. Ele disse: o que, Senhor? Quando eu disse que se você comesse você morreria, eu não te contei que se você morresse, eu morreria também. Aí ele: como assim, Senhor? Eu não posso suportar que você morra. Eu resolvi morrer no teu lugar. Adão ficou: mas como assim, Senhor? Quem é errado fui eu e minha esposa. Vocês são errados, mas eu não quero que você morra. Eu decidi morrer por você. Mas o Senhor não fez nada. É isso mesmo. Eu não fiz nada. Senhor, isso é injusto. É injusto. Mas eu quero morrer no seu lugar. E se eu não morrer no seu lugar, sua raça está perdida. Esse mundo se tornará de Satanás até definhar completamente, porque o salário do pecado é antes da morte. O que é o salário do pecado, irmãos? Não é só morte. Antes do pecado é miséria e morte. Você tem ideia o que teria acontecido se Jesus não viesse? Há um texto da Senhora White que diz assim, que se Jesus não tivesse vindo à terra, não tivesse vindo prometer que morreria por nós, nem a terra não produziria mais nem comida, nenhuma, nem até o arroz e o feijão que comemos é resultado de Jesus ter prometido que viria morrer. Por quê? Porque o pecado é tão destrutivo, o pecado é tão miserável que não teria vida por muitos anos nessa terra. Imagine isso aqui sem Deus, sem o povo do Senhor. Naquele dia, quando Adão aceitou, quando Adão disse assim, eu aceito, Senhor. Quando ele disse eu aceito, quem se tornou dono? Olha o que eu vou contar para você voltar para casa hoje e saber por que tem que fazer mudanças. Entenda essa parte de Adão. Na hora que Adão disse e aceitou o engano, a desgraça de Satanás, quem havia se tornado dono do mundo? Na hora que Adão aceita Jesus, quem que é dono do mundo de volta? A nossa atitude da legalidade para um dos dois tomar em conta. Eu quero que você grave essa informação agora. Satanás só pode trabalhar conosco através de legalidade. Como assim? Você é que dá legalidade. Você dá liberdade para ele entrar. Por exemplo, quais são as áreas da vida? Área financeira, emocional, sentimental. Área emocional e sentimental são coisas diferentes, né? Nós temos a área familiar, a área social. Tem ou não tem? Como você vive com as pessoas, a sua vida escolar, você tem a sua vida emocional, como você resolve seus problemas do passado e do presente, você tem a sua situação familiar, como que você vive com as pessoas da sua casa, você tem sua área sentimental, como você vive com a sua esposa, como você tem a sua área paterna, como você vive com seus filhos, você tem sua área financeira, como você gere seus meios. Cada uma destas áreas, o Senhor Deus pode perder a legalidade, você pode passar a legalidade dessas áreas para o inimigo. Como? Abra seus ouvidos. Se uma mulher casada começa a paquerar um homem fora, olha o que eu vou te dizer, ou agir de uma maneira que ela seja um produto para os homens de fora paquerarem ela, e uma mulher sabe muito bem o que está fazendo, sim ou não? Gente, vamos ser honestos, combinado?
sem essa bobeira de dizer, imagina, o problema está no olho dos outros. Está no olho dos outros, mas está também quem provoca. Vocês entendem isso ou não entendem? Tá bom, só para a gente não ficar aqui gastando tempo com alguma coisa que já está claro na nossa cabeça, porque todos nós somos membros, nós sabemos disso. Se uma mulher dá esse tipo de oportunidade, olhe bem, para um homem paquerá-la, ou ela busca paquera, ela está dando legalidade para demônios desta área, demônios da moralidade entrar no casamento dela. Vocês entenderam? Se uma pessoa pega e... vou dar um exemplo de legalidade na área financeira. Eu cheguei numa feira, lá em Sairé, onde eu moro, em Pernambuco, e nessa feira pública, eu tinha acabado de chegar de fora do país, e eu não me parecia, a voz não era parecida com o pessoal dali. E eu fui com uma das mulheres do local na feira. Quando cheguei lá, eu vi pinha. Você sabe o que é pinha? Uma fruta deliciosa, um prêmio. Eu perguntei assim, quanto é isso? Aí a mulher disse assim para mim, R$1. Eu olhei no rosto dela e eu li na hora, ela tá mentindo. Aí eu falei, obrigada. Aí fui ali na moça que tinha ido comigo, eu falei, vai ali perguntar quanto é aquela pinha. A moça foi ali e disse assim, é de quanto? Quando ela disse isso, a moça disse, 3 por 1. Por que para ela era 3 por 1 e para mim R$1? Aquela mulher estava dando legalidade para Satanás entrar na vida dela financeira. Porque quando somos desonestos na vida financeira, estamos dando legalidade a Satanás. Entendeu? Sim ou não? Você compreendeu o que eu estou dizendo? Eu estou sendo bem rápida, porque eu tenho muito assunto sobre isso e eu precisava passar essa parte para você entender o próximo. Compreende que nós damos legalidade a Satanás? Satanás só tem a força que você der. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Satanás só tem a força que você der. Deixou entrar dentro da sua casa? Por dentro de quais vias? Temos que cuidar as avenidas da alma. Você tem que cuidar o que vê, o que ouve, o que come, o que sente. As vias da alma são os seus sentidos. Tá bem? Então é natural isso. Os sentidos, eles nos comandam. Então se você não cuidou com o que entra, você também não cuida com o que sai. A pessoa que não cuida o que entra nela, não cuida com o que sai. Acaba falando besteira, briga com todo mundo. São pessoas irrazoáveis, difíceis de tratar. Pessoas que permitem entrar qualquer coisa, não conseguem doar para o mundo alguma coisa boa. Comece a assistir muitos filmes de terror para você ver o que vai lhe acontecer. Assista agora filmes... observe pessoas que assistiram filmes... de violência, de drogas, de sexo. O que vai acontecer? Nós somos um produto. Nossas atitudes são resultado dos nossos pensamentos. E os pensamentos são formados a partir daquilo que vemos, aceitamos ou permitimos entrar em nossa vida. Nós somos um produto. Compreendeu isso ou não? Então nós damos legalidade ao inimigo com as coisas que permitimos entrar. Irmãos, nós deveríamos ser pessoas um pouco mais espertas. E tentar descobrir quais são as coisas que estamos deixando entrar em nossa casa que dá legalidade ao inimigo. Preciso te fazer uma pergunta para você entender melhor. Antes de Adão pecar, qual era a legalidade que Satanás tinha nesse mundo? Nenhuma! Nenhuma! Mas ele já era o diabo? Sim ou não? Já! E por que ele não tinha legalidade antes do homem pecar? Por quê? Porque não tinha ninguém que obedecesse a ele. Só para você ver a seriedade do que eu estou lhe dizendo. Não é porque Satanás existe que nós temos problemas. Nós temos problemas porque deixamos Satanás mandar em nossa vida. Nós damos legalidade ao inimigo. E se você não compreender isso, irmãos, eu gostaria muito que você entrasse nas nossas séries. Fala com meu esposo. Nós temos séries sobre os 10 mandamentos, séries sobre Jesus, séries sobre os estudos bíblicos da Igreja Adventista, séries sobre as emoções, séries sobre legalidades e heranças. Olha o que eu vou falar para você, heranças de maldições. Como assim? Não é só o que eu faço que pode me dar problema, mas o que minha mãe e meu pai fizeram. O que meus avós fizeram e que meus bisavós fizeram. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, por favor, em nome de Jesus, rapidinho.
Nós vamos passar alguns textos da Bíblia com você. Então, nossa dificuldade não é só pelo que fizemos, é também pelo que alguém fez na nossa história. Eu preciso lhe explicar quem é você. O assunto de hoje de manhã, ele é mais técnico, mais claro. Eu estou sendo rápida, se eu estiver sendo rápida demais, vocês me falam. Mas é para que você possa entender a base do que vamos estudar, tá bom? É como se fosse uma terapia coletiva, o que eu vou fazer aqui agora. Como eu não conheço o problema pessoal e emocional de ninguém, então eu não tenho endereço para isso que eu estou falando. Não é para uma pessoa só. Eu vou falar no geral. E aí você pega aquilo que for para você, tá bom? Sim ou não? Vou pedir uma coisa aqui agora. Abriu em Êxodo 4? Êxodo 20, desculpa. Abriu em Êxodo 20? Vou pedir uma coisa agora. Olhem bem. Eu estou vendo esposo e esposa sentadinhos juntos. E tá certo. Família sentada junto. Domingo de manhã é hora de fazer isso mesmo. Quando chega aqui na igreja, para vir estudar sobre as emoções, tem que sentar juntos. Mas eu vou pedir uma coisa. Na hora que eu estiver falando uma coisa aqui, que é para sua esposa ou seu esposo, não cutuca o outro. Não. Vamos fazer esse trato? Não cutuca seu filho, não cutuca sua filha, de jeito nenhum. Vamos fazer esse trato de amigos aqui? Bora? Sim ou não? Olha, sabe por que isso? Imagine que você tem uma chavezinha na sua mão. E essa chave tem a capacidade de abrir ou fechar um coração. Se você cutucar, a pessoa se sente exposta. Se você, mulher que cutuca, homem não cutuca. Sabe como o homem faz? O homem fica sentadão assim, me ouve e olha bem assim para a mulher e faz bem assim, ó. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer? Você faz isso. Ou então ele está querendo dizer, eu te falei tantas vezes isso e você não deu bola. Olha só, agora precisou a mulher vir falar. Gente, não faça isso. Vamos fazer de conta que nós não estamos sabendo que a outra pessoa tem o tal do erro que a gente está vendo exposto aqui. Combinado? Então é preciso fazer isso. Se você fizer isso, vai compreender uma coisa muito grande. Êxodo capítulo 20. Vamos juntos agora. Olha o que diz aqui num dos mandamentos. É Deus, o maior psicólogo, falando. É Deus, o maior especialista em emoções, explicando para nós sobre comportamento humano. Dá uma olhadinha no verso 4. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até quanto? O que diz aí? O que diz aí? 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, olha para cá. Nós somos um produto daquilo que foram os nossos pais. Uma parte do nosso comportamento é resultado de imitação. Pregue comigo nessa manhã. Vai lá. Uma parte do meu comportamento, vai. É fruto de imitação. Você naturalmente, quando era criança, aprendeu a partir do que fizeram com você. Ou do que fizeram na sua frente. Essa é uma realidade. Olha, o que eu vou dizer para vocês aqui é uma ciência que a senhora White ouviu de Deus. Quando eu estudei na faculdade, eu estudei algumas coisas, obviamente, para que eu pudesse ter um embasamento. Mas eu uso muito pouco do que eu vi nos livros. O que eu vou falar para vocês é um material que eu posso provar através do material nosso. Combinado, queridos? Sim ou não? Tá. E eu vou ter que citar algumas coisas também científicas para que você entenda a seriedade do que eu estou falando. Nós somos um produto, todos são um produto do que sua família foi. E também coloque um mais aí, ó, mais. A sua escolha. Tá bem? Então você traz informações de seus pais, de seus avós e de seus bisavós, às vezes dos tataravós. Então as nossas atitudes, elas se repetem em nossa vida. Tá bem? Por quê? Quando damos legalidade para um tipo de dificuldade,
para um tipo de pecado, para um tipo de demônio, porque Satanás tem os demônios em pelotões. Ele tem pelotões só para causar acidentes de trânsito. Ele tem pelotões somente para atrapalhar casamentos. Tem pelotões para prostituição. Tem para tudo que você pode imaginar de pecados, ele tem. São demônios especializados em determinadas misérias. E ao serem especializados, ele tem que ter uma entrada que você dá. Por exemplo, se você gosta de certas coisas, chega lá num dentista, você está sozinho e pega uma revista dali, ninguém está junto, só você e os anjos de Deus e os anjos do mal. Aí você abre a revista, passa a parte de esportes, ninguém... Não tem problema, você não gosta de esportes, passa a parte de política, quer saber de política, de repente tem lá uma imagem que você gostou e aí você se demora. Quem percebeu qual é o seu grau de interesse? Quem notou? Ele não precisa ir muito longe, você dá as dicas do que você gosta, ele não sabe o que você pensa, mas ele observa as suas reações, suas ações, o que você se interessa, o que é que você gosta, quais são as coisas que te chamam a atenção por mais que você tente disfarçar. Satanás tem especialidade de 6.000 anos de observação humana. E então, ele ao observar o ser humano, ele sabe o que nós gostamos. Só que quando ele vê que alguém começa a dar problema para ele, alguém começa a incomodar no reino dele, aí ele fala, me traz aqui a ficha dessa pessoa. Você sabe que os anjos de Deus escrevem o que nós fazemos. Vocês sabem ou não sabem? Mas os anjos do mal também. Os anjos do bem escrevem o que fazemos na intenção de nos salvarem. E eu imploro a você que entenda que estamos sendo observados para a salvação. Os anjos do céu nos observam para a salvação, mas os anjos do mal para tentar nos incriminar. A visão deles é completamente diferente. Então, quando Satanás pede a nossa ficha, ele começa a olhar. Ele não vai olhar o que é a Maísa, ele vai olhar quem foram meus pais e meus antepassados. Quais são as inclinações que ainda pode existir nela? A senhora White diz que se um pai e uma mãe bebe, se um pai e uma mãe têm pecados morais, a probabilidade do filho ter é quase 100%. Que o filho precisa ser ensinado para que ele possa dizer não. Só existe um jeito de quebrar heranças de maldição. Se nós entendermos isso e quebrarmos isso, chegar diante de Deus, ajoelhar e dizer, Senhor, eu tenho inclinação para beber. Senhor, eu tenho inclinação sim para a homossexualidade. Senhor, eu tenho inclinação, eu tenho interesse por imoralidade. Senhor, eu tenho interesse por tal coisa. Você tem que dizer a Deus, só você e o Senhor, e pedir, Senhor, eu quero a tua bênção sobre a minha vida. Eu quero quebrar isso agora na minha história, para daqui em diante ninguém ter isso na minha prole, no meu produto. Você acredita que isso é possível? Você acredita? É possível sim. Acredite que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus, em nome do Filho de Deus. Quer que eu lhe diga uma coisa? O maior desejo de Deus é libertar seus filhos. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. O maior desejo de Deus é libertar seus filhos. Eu vou falar uma frase com muito respeito para você, mas eu preciso dizer essa frase. A maior parte dos seres humanos estão endemoniados. De alguma forma, leve ou mais profundo, algum tipo de demônio domina a vida dos seres humanos, porque Satanás ficou especializado em trabalhar contra nós. De que maneira? Abre seu ouvido bem grandão. Ira é um demônio. Sabe quando você explode, quer avançar no outro, quebrar a goela, e depois você fala, meu temperamento não é só isso não. Ira. Existe o demônio da prostituição, Maria Madalena tinha ele sobre ela. Não sei se você conhece bem a história dela. A história dela é contada com mínimos detalhes no Desejado de Todas as Nações, e é mostrado que a coitada, ela foi bulinada, invadida pelo seu tio quando era menina. A maior parte das pessoas que foram abusadas sexualmente quando criança, elas recebem uma carga emocional terrível negativa e elas passam a abusar depois. Maria Madalena não abusou das pessoas, Maria Madalena abusou de outra maneira. Ela não foi tocar sexualmente em ninguém. Ela usou seu próprio corpo para buscar, olha o que eu vou te falar, um tipo de atenção
e vingança para o que fizeram com ela. Por isso que ela fazia o que fazia com os homens. E quantos demônios estavam no seu corpo? Tem que analisar. Existem coisas que não deixam você vencer. Existem coisas que fazem e puxam você para trás. Atrapalham sua vida. Quando eu recebo um paciente na minha casa, o primeiro trabalho que eu faço, a primeira ação que eu faço é descobrir e entender quais são as heranças espirituais que essa pessoa tem. Eu já falo para ela, eu só sei trabalhar com um sócio. O meu sócio você não vê, eu digo para ela. Mas meu sócio me dá as indicações a teu respeito. Você quer? Se você quiser, eu trabalho com uma terapia chamada terapia breve. Meu negócio é acabar com 6 meses resolvendo seu problema. Eu quero que você fique livre para ajudar outra pessoa. Quer? Mas você vai ter que primeiro fazer uma mudança espiritual. Senão não funciona. Posso ser honesta com você? Não vai funcionar se você não trabalha a área espiritual das pessoas. Acreditem na mensagem que nossa igreja tem. Acreditem. Isso é que é a solução para o mundo. Deus deu para nós o que é solução espiritual para o mundo. Creiam nisso. Eu sigo os passos do que está ali. Não tem uma pessoa que não sai liberta pela graça e poder do Senhor. Pode ser o pecado miserável que for. Pode ser a profundidade da desgraça que você pode imaginar. As coisas mais horríveis. Quando eu penso que eu já ouvi tudo, o mundo se supera. Eu falo, nossa, mais esse negócio agora. Mas Deus tem solução. Deus tem solução. O maior desejo do céu inteiro é salvar aquela pessoa, é restaurar aquela pessoa, é pela graça de Deus levantar aquela pessoa como um troféu diante do universo. Sabiam disso? Então veja, quem é você? Quem é você a partir do que foram os teus antepassados? Quem é? Aí você pode me dizer, eu não sei nem o nome do meu bisavô, não sei o que ele fazia. Mas quando você começa a analisar como você age, você começa a entender por quê, quem foram eles. Sabia? Como você age? Quais são suas inclinações? Quais são as coisas que você gosta? Eu preciso dizer uma frase perigosa, mas eu vou falar. Uma frase perigosa. Eu espero que você seja maduro para entender o que eu vou falar. Algumas coisas que você faz, você não é culpado delas. No passado, meu Deus tinha uma oferta pelo pecado por ignorância. Todo pecado precisa do cordeiro, de sangue, sim ou não? Precisa. Mas existem pecados que você faz que são resultado das gerações passadas. A tua maneira de entender algumas coisas. Tem coisas que você não entende. Por exemplo, hoje eu vejo meninas sentadas no colo de rapazes e seus pais e elas mesmas dizendo assim, não tem problema nenhum. Homens que estão aqui, só os homens respondam, tem problema? Por que os homens falaram rapidinho tem? E por que as meninas acham, não tem problema nenhum? Que isso, olha que você é chata. Porque elas não entendem como o homem funciona. Elas não entendem como a cabeça de um homem funciona. Nós hoje estamos vivendo numa era de ignorância para uma série de situações humanas. E eu, quando estou falando isso aqui, eu estou vendo vários homens fazerem assim. Agora, deixa eu comentar uma coisa. Como uma mulher funciona? Como uma mulher funciona? Nós estamos vivendo numa era de ignorância. As pessoas não sabem quem são elas. Não sabem e não compreendem como foram seus pais. Na medida do que Deus inventou uma família com um homem e uma mulher. Não com 2 homens ou 2 mulheres. Quando ele inventou assim é para você entender, a partir de seu próprio gênero, eu como mulher, analisava meu pai e a minha mãe. De alguma forma, minha primeira compreensão de família veio através do meu pai e da minha mãe. Como eles viveram, como eles eram. Mas ainda meu pai e a minha mãe, olha o que eu vou falar agora, são produto dos pais deles. Eles aprenderam a pensar de certa maneira como os pais dele. Sim ou não? E eu aprendi da minha mãe e meu pai que aprenderam com os dele. Então eu recebo coisas que meu avô e meu bisavô recebeu. Para você entender melhor, olha só. A nossa necessidade de ter uma igreja e a Bíblia. Lembra que eu li no primeiro dia? Timóteo capítulo 3. O que eu li no primeiro dia? A palavra de Deus serve para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar. Existem coisas que nós fazemos que são inconvenientes. Nosso comportamento é errado porque aprendemos errado.
Recebemos errado de pai e mãe. E pai e mãe erram não porque são maus. Erram porque também não sabiam. Sim ou não? Ninguém erra porque está dizendo, agora eu vou estraçalhar o mundo. Só um maluco faz isso, né? Mas pai e mãe naturalmente não faz isso. Então por que eles erraram conosco? Eles erraram conosco porque eles também não sabiam. Então a Bíblia educa. Estar envolvidos com a Bíblia, estarmos envolvidos com ela, nos torna gente de uma outra estirpe, de um outro nível, com uma compreensão diferente das coisas, nos dá uma compreensão tremenda da vida. Olha o que eu vou te dizer. Vocês sabiam que Ben Carson, sabe quem é Ben Carson, não sabe? Né? Não é um orgulho para você? É ou não é? Da nossa família, não é? Ben Carson, todas as provas que ele ia fazer, e que ele tirava 10 em tudo, né? Que menino capaz. Ben Carson, ele estudava a Bíblia antes de fazer as provas, meia hora antes. Lá em casa, todas as provas dos alunos, vocês sabem que nós temos alunos, né, na Escola de Profetas, todas as provas, a gente pede para eles lerem a Bíblia meia hora antes. O aproveitamento é maior, porque a Bíblia abre a cabeça para tudo. Te torna mais inteligente, mais capaz, mais voltado para as letras, para o conhecimento, para a sabedoria. Você é produto do que teu pai e tua mãe fizeram, do que teus avós fizeram, teus bisavós fizeram. Agora você vai entender uma coisa séria. Depois de entender isso, veja o que é também parte de você. Meu bem, coloca aqui, por favor. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, para chegar nessa parte, para você entender como emocionalmente você é formado. Como somos formados. Fisicamente somos formados por cabeça, tronco e membros, não é? Mas e emocionalmente? Como é que um ser humano é formado? Tá? É outra ciência. Observe isso aqui agora, que meu marido vai colocar. E ao compreender essa informação, seria bom se você tivesse como marcar isso. Se você não tiver como marcar, nós temos um material dentro da internet que você pode buscar, totalmente gratuito, para ver essas palestras inteiras, completas, 100%, destas informações que eu estou dando hoje de manhã, com os textos bíblicos e a prova científica do que eu tenho científico, né? Do que eu estou falando. Então, lá dentro da internet você tem isso. O nome da palestra é Mente, Caráter e Personalidade, que você encontra 1 e 2, porque nós tivemos que fazer alguns acréscimos no material que temos, tá bom? Então você pode entrar na internet você mesmo para procurar e poder passar para outras pessoas, se você quiser que outras pessoas conheçam e entendam sobre esse assunto. Olha o que eu vou colocar agora. Me responda estas perguntas aqui. Olha lá. Observe esta informação. Olha o que meu marido vai colocar aqui agora. Diz assim: deveríamos ter duas vidas, uma para ensaiar e outra para viver. Sim ou não? Todo mundo no planeta já se disse assim: ai, como eu gostaria de voltar atrás e não ter feito tal coisa. Já te aconteceu isso? Puxa, até as crianças me fizeram assim. Né? Você gostaria de não ter feito algumas coisas que você fez? Já pensou se a gente tivesse uma vida só para ensaiar e a outra para viver? Daria certo? Mas não é assim. Tudo que nós fazemos fica para sempre. Só tem um jeito de não ficar para sempre. Ei, ouça o que eu estou dizendo. Só tem um jeito de não ficar para sempre. Pedir perdão. O perdão é restaurador de todas as coisas. Quando você pede perdão, Deus apaga um pedaço da sua vida. Amém, queridos? Pode imaginar que coisa linda? Lá no milênio, o Senhor Deus vai pegar os livros dos nomes das pessoas que não foram, mas o teu nome nunca mais vai ser passado em revista. Amém, queridos? Nunca mais ninguém vai falar do seu pecado. Nunca. Por quê? Lá no céu, quando você entrar, acabou. Nunca mais ninguém vai saber nada do que você fez. Olha que glória! Por quê? Porque você foi perdoado. Você sabe que durante o tempo da angústia de Jacó, que é o último minutinho depois que a porta da graça se fechou, vai dar angústia de Jacó, não vai? Vocês sabem disso ou não sabem? Aí esta angústia de Jacó, você vai tentar lembrar dos seus pecados. O que vai acontecer? Você não vai conseguir lembrar. Por quê? Porque eles foram apagados no livro da vida. Amém, queridos? Pecados apagados, nunca mais lembrados. Amém? Então deveríamos ter duas vidas. Uma para ensaiar e outra para viver. Tá, agora veja.
Não é assim. Nós só temos uma vida. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas você pode parar agora e fazer um novo fim. O que é isso? O bom de ser educado, de aprender algumas coisas, te dá oportunidade de mudar o seu futuro. Porque se você hoje faz uma coisa diferente, o amanhã é diferente. Não é? Todos nós cometemos coisas que nós nos envergonhamos. Mas se nós aprendemos, e isso é a beleza da vida, o triste é você encontrar uma pessoa que passa ano após ano, você encontra, continua ruim, chato, difícil, azedo, não aprendeu nada da vida. Não aprendeu nada. Gente chata, gente amarga, gente mugre. Não. Nós temos que aprender a mudar. Para isso, as pessoas que não mudam é porque não entraram em contato com a mudança. Deus nos muda. Como é que você sabe se alguém tem comunhão com Deus? Mudou. Deus nos muda, Deus nos melhora. Olha a outra pergunta. Eu preciso que você pense isso e seja muito honesto agora. A base para essa terapia coletiva funcionar é você ser honesto. Eu não sei nada de ninguém, então seja honesto com você. Olha essa pergunta aí. Qual seria a sua idade se você não soubesse a idade que tem? Digamos que você não tivesse identidade. Só pelo jeito que você age. Tentem não brincar com essa pergunta. Sabe por quê? Porque quando a gente brinca com uma coisa séria, a primeira coisa que acontece com a cabeça é desfocar. Quando a gente está brincando é que a gente já quer desfocar esse assunto. Então presta atenção aqui. Não brinque. Responda. Você é maduro para a idade que tem? Ou você está atrasado, retardado ou adiantado? Uma criança que age como adulto, anormal. Um adulto que age como adolescente, anormal. Uma pessoa casada que não assume a responsabilidade de casamento, anormal. Uma pessoa que tem filhos e não quer saber de criá-los, anormal. Não amadureceu. Por quê? O que ficou faltando? Existem pessoas de cabelos brancos que são imaturas. Anormal. Essas pessoas vão dar problema com quem elas convivem. Elas vão causar problemas para quem elas convivem. Existem pessoas adultas que passaram a vida, tiveram filhos, e estes filhos acabam ficando deficientes na área emocional, terrivelmente deficientes. Por quê? Porque tiveram pais despreparados. Os pais não puderam passar para eles situações. Eu quero que você seja honesta agora. Honesto. Não responda para mim, só para você. Você é maduro para a idade que você tem? Você está dentro da sua idade? Está na hora de fazer mudanças. É isso que a palavra faz. A palavra nos qualifica e nos equilibra. Um dos maiores problemas que temos é falta de equilíbrio. Nós 880. Está errado? Olha a próxima pergunta. Gente, eu gosto muito dessa pergunta. Responda, seja bem honesto. Bora. Você se casaria com você? Se não tivesse mais ninguém no mundo, você é a pessoa certa para casar? É gostoso viver com você? É bom viver contigo? Como é que você enfrenta um problema? Aconteceu um problema, imagine você vivendo com você na hora de enfrentar um problema. Aqui da frente é um negócio tão engraçado, eu vejo o pessoal fazendo meio assim. Xiii. E tem outros que são assim mais corajosos, falam, eu me casaria comigo. Você é bom para se casar? Olha o que meu pai fez comigo uma vez, Gude. Meu pai era um homem muito simples. Muito. Mas ele era de uma psicologia nata da vida. Ele tinha aprendido com a vida. Olha o que meu pai fez. Lá em casa, nós nos sentávamos todas as noites, nós não tínhamos luz elétrica. Portanto, não tínhamos televisão. Então, meu pai contava histórias para nós à noite. E todas eram histórias bíblicas, todas as noites. E quem escolhia a história era o filho que levantasse a mão primeiro. Então ele se sentava na única poltrona verde que tínhamos. A gente dizia que era o trono do meu pai. Nós nos sentávamos na frente dele. 4 filhos. Murilo, Molinaro, Maísa e Marcos. Eu era a terceira filha. Aliás, não dá tempo, mas primeiro filho,
um tipo de comportamento. Segundo filho, comportamento diferente. Terceiro, se você é o terceiro filho, pode acreditar que nós deveríamos ter uma conversa. Quarto filho, mais conversa ainda. Se for caçula, precisamos conversar. Cada filho apresenta uma característica diferente de acordo com o número dele dentro da família. Você veio de qual número? Eu sou terceira. Agora veja. E única menina. Na minha casa só tinha minha mãe e eu de mulheres, né? E a minha mãe trabalhando fora. Ficaram só os homens. Lá em casa eu nunca falava. Você fala, o que aconteceu com você que fala tanto hoje? Pura repressão, não falava. Não falava nada. Era muda. Até os 6 anos de idade, minha mãe... Eu vi uma vez minha mãe falando, meu pai, temos que levar essa menina num psicólogo, porque ela não fala. Por que eu não falava? O que acontecia? Mas eu agia. Meu pai colocava os filhos na frente e dizia, quem levantar a mãozinha primeiro, as suas qualidades são desenvolvidas também pelo aperto. Eu não podia falar, adivinha o que eu fazia? Tum, a mãozinha bem rápido. Aí meu pai dizia, qual a história maisinha? Eu, de José. Aí meu pai, tá bom. Aí meu pai contava a história de José, ele contava histórias como ninguém. Aí José tinha sido vendido, eu andava com ele na areia quente em direção ao Egito, vi lá sendo vendido para aquele monte de gente, os ismaelitas indo embora, eu vi ali, eu entrava com José na casa de Potifar, eu amava aquelas histórias, ia dormir pensando naquelas histórias. Dia seguinte meu pai, qual história gente? Eu, tum, mãozinha mais rápida. Aí meu pai, qual a história maisinha? Eu, de José. Aí meus irmãos faziam, mas foi onde a de José? Meu pai disse, eu falei que quem se levantasse a mão. Então, a história já contava de novo, e eu viajava de novo. No terceiro dia, pá, minha mãozinha. Aí meus irmãos diziam, papai, ela já escolheu ontem. Aí meu pai dizia, mas eu disse que quem levantasse a mão primeiro. Eu não falava, mas eu era rápida. Aí agora olhe. Que história você quer, maisinha? De José. Aí os meninos diziam, papai, Maísa está aí apaixonada por José. Só fala em José. Aí pai, olha que coisa engraçada. Meu pai olhou bem assim para mim. Na faculdade eu fiz uma matéria que estuda o comportamento humano. Não o que a pessoa fala, mas como ela age. Então a atitude, né, tal. Mas pai e mãe não precisam ir para faculdade nenhuma para descobrir algumas coisas. Não é verdade? Pai e mãe olha e fala assim, tu fez tal coisa. Não sabe? Por que eles sabem? Que coisa, eu quero dizer uma coisa a você. Que Deus vai falar com seus filhos, olhe bem, através de você, só através de você. Não tem ninguém mais capaz e apto para cuidar dos seus filhos que você. Pode me trazer a Nani que for. Pode me falar da pessoa mais fantástica do mundo. Deus vai falar com você se você quiser. Sobre seus filhos. Meu pai olhou e fez tum, explicou toda de novo a história de José, e antes de dormir, com aquele monte de boa noite, boa noite, boa noite, boa noite que a gente dava. Aí meu pai me chamou, Maisinha, vem aqui. Quando meu pai dizia, Maisinha, vem aqui, eu, opa. Falei, pois não, papai. Ele disse, Maisinha, você está apaixonada? Eu falei, eu tô. Ele abriu um olhão de por quem, minha filha? Eu falei, por José. Ele disse, mas Maísa, José morreu, menina. Que absurdo é esse? Que loucura é essa? José está morto. E aí meus irmãos tudo querendo ouvir. Meu pai, vai dormir, vai dormir. Para depois não haver bullying, né? Porque entre irmãos tem bullying ou não? Nossa, em casa tinha um monte. E eu não fiquei nada traumatizada, viu? Muito. Eu era feia que doía quando era criança. Feia. Horrorosa, horrorosa. Não tinha... como é que é? Condicionador nenhum, não tinha nada, lavava com sabão de pedra, usava as roupas que sobrava dos meus irmãos, era um troço de feia. Eu lembro que os meus irmãos diziam assim, anda aí, 1 metro de distância, não diz que é nossa irmã não. Os meninos faziam isso, tu acredita? E eu andava atrás deles bem feliz, eu vou dizer sim, vou dizer que eu sou irmã de vocês. Mas diz, o que isso causou? Nada, sabia? Eu tô feliz da vida. Agora veja, naquele dia meu pai, minha filha, não se fica apaixonada por quem morreu, que coisa horrível. Menina, eu falei, mas pai, eu gosto de José. Ele falou, então você gosta de alguém igual a José. Eu falei, e ele, quem é? Olha, eu era um toquinho. Aí eu falei, não pai, não é ninguém não. Então você quer casar com alguém igual a José? Eu falei, eu quero. Aí meu pai, por quê? Eu disse, pai, José era
obediente ao pai e à mãe. José era inteligente, tudo que ele colocava a mão funcionava. Ele era obediente a Deus e bonito. Aí meu pai disse, quer casar com alguém igual José? Eu falei, eu quero. Então seja igual José. Deus não vai estragar a vida de José nenhum com você, viu? Você sabia que Deus não vai estragar a vida dos outros te mandando uma pessoa num nível que você vive pedindo, que você quer, se você não for? Você se casaria com você mesmo? Você sabia que a maior parte das soluções começa em você? Sabia? Se você fizer mudanças, a vida de dentro de casa vai mudar. Ontem à noite, era tarde, bem tarde, alguém me chamou e falou um monte de coisa terrível. E eu me lembro que já tinha falado com essa pessoa. Eu falei, pois eu vou arriscar fazer um negócio agora. Vai dar certo. Eu escrevi umas 30 vezes, vai dar certo. Por que você está escrevendo só isso, vai dar certo? Eu falei, porque vai dar certo. Você vai ter que lutar. Mas vai dar certo como? Eu falei, você vai ter que mudar. Como? Mas ela faz tal coisa. Eu falei, você vai ter que mudar. Muda para você ver. Um testemunho é um negócio poderoso. E só amor faz brotar amor. Só. O Senhor Deus ensina uma forma. Olha o que ele diz. Com amor eterno te amei. Por isso, com benignidade te atrai. O que atrai? Benignidade. É bondade que atrai. Entende? E se você começar a fazer isso, olha, se Deus empenhou sua palavra, e a palavra de Deus é tão séria que até Ele obedece quando Ele fala. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. A palavra de Deus é tão séria que até Ele obedece quando Ele fala. Ele falou, vai acontecer. Ouviram? Porque a palavra de Deus é ordem. Acredite. Acredite. Deus falou, confie, vai atrás. Eu nem me arrisco a fazer outra coisa. E nem vou viver. Você sabe que se Jesus não voltasse, eu tenho mais passado do que futuro. Eu não vou viver mais 56 anos, provavelmente, né? Então, o que eu preciso? Acertar. Está na hora de acertar na vida. Então, eu prefiro arriscar naquilo que é certo. Naquilo que eu tenho certeza que vai dar certo. Minha pergunta é, você se casaria com você? Quem é você? Que pessoa você é? Próximo. Observe isso aqui. Construa uma vida onde você se sinta bem por dentro e não somente pareça bem por fora. Hoje em dia estamos numa época em que as pessoas elas conseguem alimentar o fake. Unhas postiças, cabelos postiços, bumbum postiço, seio postiço, tudo postiço. Esses dias eu vi um rapaz que tinha feito o tanquinho, né, como o pessoal chama, postiço. Ele fez uma cirurgia plástica e hoje ele tem um abdômen lindo, maravilhoso, pago. Por que é importante fazer isso? Nós estamos na época do fake. Só que este fake, esse inventado, esse falso, não é só nesses detalhes, é no comportamento, no coração, na vida. Você sabia? As pessoas hoje não se importam mais em ser, elas se importam em parecer. Observe isso daqui, ó. Olha, todos os caminhos estão errados quando você não sabe para onde ir. Você tem que ter certeza do que você quer fazer da sua história. O que você quer fazer da sua história? Eu preciso te dizer uma coisa, Satanás tem certeza absoluta do que ele quer fazer com você. Qual é o teu foco? Está na hora de você também saber o que você quer. Próxima pergunta, olha lá, olha outro detalhe. As pessoas olham para mim e para o Leandro, dizem assim, eles foram feitos um para o outro. Mentira, gente. Nós fomos desfeitos um para o outro. Leandro teve que mudar muito para continuar casado comigo. E eu tive que mudar muito para continuar casada com ele. Muita coisa a gente tem que fazer para permanecer com a outra pessoa. Não adianta você dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre... Isso é música. Na vida real isso não acontece. Você tem que mudar para permanecer com as pessoas. Você tem que se moldar. Você tem que ajustar-se. Você tem que ver o que é que na sua vida não está certo e pode ser que esteja certo na vida do outro. Avante. Observe aqui. Observe essa situação para que você entenda a seriedade do que eu estou falando. No ciclo da vida, temos que aprender a sermos o quê? Olhe bem, a gente tem que aprender a ser filho. Ninguém nasce sabendo ser filho. Quando você começou a aprender a ser filho é quando você já é pai. Uau! Certo? Não é assim? Mas nós deveríamos aprender a ser filhos. Deveríamos aprender a ser o quê? Pais.
É preciso aprender, não se nasce sabendo. Tem que ter um curso. Você já viu um curso assim? Um curso para ser filhos. Já aprendeu? Já viu isso na vida? Pois a Bíblia tem. Nós temos que aprender a ser o quê? Olha lá, marido e esposa. Tem até um cursinho de 1 mês. Muito pouco, gente. Muito pouco, é 0 quase. Que pouquinho. E posso dizer uma outra coisa? Os cursos de casais que ficam tentando obedecer uma linha da seguinte maneira. Vou tentar falar em códigos aqui. Que vai lá e explica uma série de situações que tento para ter um intercurso maravilhoso e esplendoroso de 10 minutos e acabou. Isso não é coisa para tempo do fim. Para tempo do fim é outro foco. Casais preparados para o tempo do fim. Nos cursos de casais deveríamos ter isso. Aonde o teu relacionamento sexual fosse um clímax poderoso, mas dentro do que é eterno. Não dentro de 1 minuto que acabou, depois você continua com os mesmos problemas. Entendeu? Então é isso. Nós temos que aprender a ser marido e esposa. Olha o que mais. Temos que aprender a ser o quê? Genros e noras. Irmãos, não existe essa coisa de a casa da sogra. Se você é genro e nora, você tem que aprender a respeitar a casa da sua sogra e do seu sogro. Aprenda a respeitar. Aprenda. Outra coisa, olha lá, temos que aprender a ser sogros e sogras. Gente, eu tenho um filho de 29 anos. E ele era muito bonito. Qual mãe acha filho feio, né? Lindo. Mais bonito que vocês podem imaginar. Mas olha o que aconteceu com meu filho. Ele namorava muito, era um terror, um problema. Um terrível. E ele conseguiu uma moça maravilhosa que ele nem merecia. E ele me avisou e falou assim: mamãe, eu vou levar uma moça para você conhecer. Eu já estranhei. Porque ele era todo assim, não quero casar. As meninas corriam no pé dele, não quero casar, não quero casar. Mas de repente ele mudou. Deu uma coisa nele. Mas me falou, quero levar uma moça. Aí eu falei, tá bom. Quando eu fui no aeroporto buscar a tal da moça, lá no aeroporto de Recife, você consegue enxergar as pessoas que estão descendo na escada para ir buscar a mala. Então, na hora que a moça desceu na escada, olha a minha cabeça preconceituosa. Na hora que eu olhei, falei, essa menina vai me dar problema. A bicha bonita, linda, alta, toda linda, bem arrumada. Eu olhei e falei, ó a cabeça, dá uma olhada. Quando ela veio vindo de lá, eu assustei com meu filho. Meu filho segurava a mão dela, parecia um tesouro. Fiquei trazendo ela, educado, super educado, colocou ela dentro do carro. E eu olhei pelo retrovisor, ele estava sentado com uma certa distância dela, segurando a mãozinha dela. Eu fiquei, ué. E ela parecia uma lady, durona atrás, conversava bonito, parece que tinha ensaiado tudo. E eu olhando pelo retrovisor, puxei assunto, e ela conversava, e ele conversava, e tudo que ela falava, ele, sim, claro, não sei o quê, Chegando em casa, na minha casa moram muitas pessoas, eu tenho o dormitório dos rapazes, das moças, né? E eu vi meu filho desaparecer, ela chegou para mim e falou assim, dona Maísa, onde é o meu quarto? Aí eu tinha preparado um quarto super lindo para ela, tô aqui, você vai ficar. E meu filho sumiu pro dormitório dos rapazes, nem na casa grande ficou, olhe bem. Aí eu falei, o que aconteceu? Porque eu quero dizer uma coisa a você, filho meu não faz sexo dentro da minha casa, nunca quando não era casado. Você entendeu, sim ou não? Você entendeu isso? Não se aceita isso. Quem é o dono da sua casa é Deus. Você tem que começar a entender que respeito é um negócio sério. Aí olhe bem, no dia seguinte, acordam os dois e ele andando para lá, passeando com ela com a mão dada assim. De novo, parecia um prêmio, segurando a mãozinha, e ela andando toda bonita, Dona Maísa, não sei o quê. E eu olhando, 2 dias, 3 dias vieram os dois falar comigo. Ela veio, foi ela que iniciou. Dona Maísa, tem uma coisa para lhe contar. Eu falei, o quê? Aí ela falou, eu decidi que ninguém vai beijar minha boca até o dia que eu casar. Aí eu olhei para o meu filho assim e disse, você aceitou isso? Aí ele disse bem assim, claro, está mais do que certa. Nossa, que maravilha. Eu fiquei, ué, quem é esse cara aí? Pensei. Mas fiquei olhando, né? Mas na hora eu pensei, vou fazer massagem no pé dessa moça agora, para ela ficar bem na minha família. Aí olha o que eu vou te contar. O namoro foi indo, meu filho virou um trem para trabalhar.
Arrumou casa, comprou móveis, falava todo dia que vou casar, essa menina maravilhosa, ela é uma santa, ela tem todas as qualidades, não sei o quê. E ela durona, dona Maísa, e não sei o quê, um negócio poderoso. Chegou um dia que ele falou: mãe, mês tal eu vou casar. Eu chamei meu filho: vem cá, filho, vamos conversar um pouco. Meu filho, você percebeu em tal coisa assim na Kelly? Porque ela é uma moça maravilhosa. Todas as qualidades a menina tinha. Mas tinha algumas coisinhas que mãe tem que falar. Vem cá, filho. Você percebeu? Ela: claro que eu percebi, mãe. Mas eu amo tanto essa moça que isso aí é nada. Falei: é? Você sabia que quando a gente casa aumenta essas coisas? Mãe, fica sossegada. Comigo não vai acontecer isso. Mãe, falei: filho, não, mãe. Fica sossegada. Falei: então, meu filho, vamos combinar uma coisa? Você vai casar? Vou, mãe. É tudo que eu quero. Eu amo tanto essa menina que tudo que ela fizer, eu vou suportar. Aí eu falei: filho, vamos combinar uma coisa? Se você casar com a Kelly, eu tô adotando ela pra mim. Ô mãe, mas você é demais, hein? A mãezona. Falei: ela vai ser minha filha. Ô mãe, obrigada, era tudo que eu queria. Falei: ela é minha filha agora. Se você casou com ela, acabou, hein? Tá bom. Você vai aguentar e vai suportar tudo. No dia do casamento, levei meu filho no altar. Só que eu não fui sentar igual as outras mães, não. Eu fiquei na frente, assim, esperando para ver a Kelly. Kelly apareceu lá no fundo. Meu filho parecia Gente, ele parecia um canário sentadinho nas talas de uma árvore. Estava ali desesperado, olhando. E eu virei para ele e falei assim: como você está sentindo? Ele: mãe, por favor, deixa eu ver. Ele não queria nem me ver, não queria saber nada. Aí a moça entrou maravilhosa, cheirosa, linda, pura. Chegou na frente, o pastor casou, ele deu o primeiro beijo nela no altar. Tudo como ela pensou. Foram casar, foram embora. Um mês depois ele me liga 2h da manhã. Mamãe, estou voltando para casa. Eu falei: o quê? Estou voltando para casa. Bem que a senhora disse. A senhora falou, aquilo que a senhora falou aconteceu, a senhora tinha razão. Mãe, olha, demais um terror. Eu falei: meu filho, espera um pouquinho aí, você não vai voltar não. O quê? Não, você vai ficar, tua casa é aí, não é mais aqui não. Como assim, mãe? Mas mãe, é terrível, você não sabe. Eu falei: olha, para de falar dela que ela é minha filha. Ele, como assim? Eu falei: isso mesmo, eu não te disse que ela ia ser minha filha? Mas mãe, ela é uma cobra. Eu falei: pega a sua cobra e beija bastante agora. Você não vai separar dela de jeito nenhum. Como assim? Não vai, mas não vai mesmo. E não vai voltar para casa, você vai ficar, ai que eu descubra que você saiu de casa, moleque. Você vai ver só agora. E ele: mãe, não tô acreditando. Você está acreditando sim. É isso. E ela ficou sabendo. Quando ela ficou sabendo, agora eu não sou mais dona Maísa, eu sou mãezinha. Mãezinha. Toda cheia de 9 horas comigo, é minha amicíssima. Nunca deixei eles se separarem, nunca. Não apoiei meu filho, porque eu conheço ele mais que ela, sim ou não? Conheço. Ou se conheço. Agora olha, quando eu vou para a casa dela, adivinha se eu pergunto primeiro para o meu filho se é para ir para lá? Pergunto para quem? Para ela. Ela se sente o máximo. Eu falo: Kelly, tô indo para Goiânia, tô querendo passar aí. Ontem eu fui lá. Tu acha que eu podia ir? Claro, mãezinha, te amo mais que 17. Porque ele, quando era pequenininho, falava assim: mãe, te amo mais que 17. Ela pegou esse jeito. E aí ele fica: mãe, não acredito que tu vem pra cá, mãezinha, não sei o quê. Numa alegria tremenda. E aí depois eu avisei meu filho pergunta assim: mãe, tu gosta mais da Kelly do que de mim? Eu falei: não, meu filho, mas se ela for bem tratada, ela vai tratar bem você e a sua filha. Ela precisa ser bem tratada. Ela é meu amor também. Ela é minha paixão, ela é minha filha, ela é meu coração. Ela deu uma filha para você, ela me deu uma neta. Eu tenho uma netinha de 1 ano e 4 meses. Eles são casados há 8 anos, demoraram bastante para serem pais. Mas eu preciso contar uma coisa a você. Você tem que aprender a ser sogro e sogra. Na vida se aprende as coisas. Se aprende. Tem um livro no Lar Adventista, a senhora White dá um monte de dicas. O que você tem que fazer? Olha, outra coisa, o que nós temos que aprender também? Olha lá, temos que aprender a ser o quê? Avós, netos. Existe um livro chamado Os Filhos da Avó. Você tem que ler. Por quê? Porque você tem que saber fazer a diferença. Existem algumas coisas no coração humano que só são preenchidos pelos pais. Você precisa ler esse livro. Outro,
O que nós temos que aprender? Olha lá, leia isso daí. O que está escrito? Normalidade e anormalidade. Naturalmente, parece uma coisa muito normal. Vai lá, pode pôr o outro. A normalidade vai gerar o quê? Nada mais natural. Tira uma coisa do lugar que naturalmente você vai ter algo errado para colher. É uma questão de plantação e colheita. Você não planta melancia e colhe batata. É uma naturalidade da vida. Normalidade gera normalidade. Avante. Observa agora essa parte para você entender com seriedade. Pessoas estão nascendo despreparadas. Por quê? Seus pais eram despreparados. E pessoas despreparadas não sabem preparar outras. É óbvio, isso é natural. Avante. Olha lá. Somente damos o que temos. Se você não recebeu, como é que você vai dar? É preciso ter conteúdo para soltar conteúdo. Mais um pouco, vai lá. A ignorância é a maior forma de violência. Não tem jeito, queridos. Quando nós agimos de forma errada, nós não podemos esperar outro resultado. E não há roupa ou penteado que arrume falta de caráter, que ajuste falta de caráter. Caráter, é preciso ter caráter. E essas coisas são muito importantes. Gente, peraí, meu bem, fecha isso daí. Deixa eu contar uma coisa para você entender agora. Ó, vocês sabem que cada pessoa, unidade pessoal, tem uma atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera da Terra, o que é? Vamos, pensem, queridos, para vocês entenderem o que vocês vão ler agora. O que é a atmosfera? É o que rodeia a Terra, é o que envolve a Terra. Mas vocês sabiam que cada ser humano tem a atmosfera pessoal dele? Eu não estou falando de espiritismo, tá bom? Eu demorei muito a acreditar nisso que eu vou ler agora. Porque para mim isso era espiritismo e não é. Depois que me mandaram esse texto que você vai ler, eu me assustei quando eu entendi uma coisa. Cada pessoa possui uma atmosfera própria. O que é a atmosfera? O que ela sente. O que ela sente fica rodeando em sua vida, em seu corpo. Quantos sabiam disso? Você achava, né? 2 pessoas ali atrás só. 3. Irmãos, isso é coisa muito séria. Todos nós deveríamos saber isso. O que você sente, o que você fez escondido, as coisas que você tem na sua vida ficam rodeando atrás de você, ao redor de você. As tuas emoções positivas e negativas rodeiam você. Que as pessoas pensam que é o tal de energia. Agora, isso mesmo. Agora olha. Quer saber o pior? Te assusta. As pessoas com quem convivemos são influenciadas pelo que estamos sentindo. O que eu estou falando? Uma pessoa vai na rua, um homem paquera uma mulher na rua. Qual é o demônio que entra nele? Da prostituição, da lascívia. Sim ou não? Agora olha aqui o que eu vou falar. Você vai se assustar. Ele vem para casa e entra em contato com o filho. O que o filho recebe? Um homem entra em contato com a pornografia dentro da internet. E então ele vai e entra em contato com a sua filhinha. O que acontece? Vocês não têm ideia como é sério o que vocês vão ler agora. Um material escrito pela senhora White, que Deus falou para ela. O que ela está dizendo ali, o que ela escreveu, ela disse: eu recebi esta orientação do céu sobre o comportamento humano. Então, o que sentimos, automaticamente a pessoa do lado, que convive conosco, vai também receber essa carga. Então a pessoa não tem nada a ver com o seu pecado. E se é teu filho, ele a recebe na hora. Como assim? Irmãos, eu tratei de uma menininha de 5 anos de idade, que ela não podia ver uma pessoa adulta. Ela não podia ver um homem, ela tirava a roupinha na hora. Tadinha, sabe? E então eu chamei os pais e disse... Ela falou: como que pode isso, irmã Maísa? Olha só a situação, a gente nem tem televisão em casa. Eu disse assim: alguma coisa ela viu e alguma coisa fizeram nela e com ela. Não, irmã, impossível. Já fizeram. Viu sim. Viu. Agora, você tem que tomar um cuidado tremendo com o que você faz, o que você é. Por que o Senhor Deus pede para pedirmos perdão todos os dias? Não se pede perdão de baciada. Senhor, me perdoe todos os meus pecados. Isso não existe, gente.
Você tem que confessar. Pecado confessado é pecado falado, cada um deles. Senhor, eu fiz tal coisa hoje. Hoje eu menti, Senhor. Me livre deste pecado da mentira, em nome de Jesus. É isso que tem que fazer. Observe esse texto. Vai lá, pode colocar. Encha seu coração a entender. Vamos ler juntos? Toda alma está circundada. O que é circundada? O que é toda alma? Toda pessoa, sim ou não? Está circundada do quê? De uma atmosfera própria, que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo da esperança e perfumada com a fragrância do amor. Que bom, né? Ou pode, leia o resto, estar pesada e fria com as nuvens do descontentamento e egoísmo, ou intoxicada com o contato mortal de um pecado acariciado. Alguma coisa que está fazendo no escondido que ninguém sabe. Agora leia o próximo. Pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. Uau! Você sabia disso? Por que quando você entra num local, que eu vou só pegar o gancho do que a irmã disse, quando você entra num local você diz, que ambiente pesado. Já sentiram isso? Ou então você entra e fala, ai que ambiente legal. Já notaram isso? Vem de onde isso? Das pessoas que estão ali. O que nós sentimos, a gente passa para o ambiente. Você se lembra que eu comentei uma coisa sobre a sua casa na sexta-feira? Qual ambiente que a gente sente? Paz, não um ambiente pesado, nada incomodando, entende? Que coisa boa, vem de onde? Das pessoas, dos sentimentos, do que elas tinham antes de você chegar ali, e você recebe aquilo. Você tem ideia do que deveria ter na nossa igreja? Como deveria ser o ambiente aqui? Quem escreveu isso para nós? O maior psicólogo de todos os tempos. Portanto, o que sua família sente. Agora, homens, abrem os ouvidos. O que o pai e mãe faz numa casa é terrível. Quando eles entram, eles, olhe bem, dão um imprimatur no que a família vai sentir. Quando um pai e uma mãe entram dentro de casa, eles estão determinando como aquela família vai ficar durante o dia. Que tal? Isso é sério ou não é? Próximo, dê uma observada na seriedade disso. Isso eu li para vocês durante o culto da manhã, ontem. Lembra disso? Que todo pecado, toda ação injusta cometida contra o nosso corpo moral é sentido para sempre, perde para sempre a capacidade. Lembra que eu coloquei isso ontem? Estão lembrados? Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Por que que algumas pessoas ficam mais deficientes com o passar dos anos? Elas não melhoram, elas pioram. Você pode fazer o que for, as pessoas continuam piorando. Eu estou tratando de um caso agora, de uma pessoa de 80 anos. É terrível, pessoa de 80 anos deveria estar melhor, mas guarda raiva, rancor e mágoa, não consegue crescer. Não consegue. Raivas, iras, de coisas horríveis, de pessoas que até que já morreram. Como que pode? Sabe o que é raiva? O que é raiva? É tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Ter raiva de alguém, raiva, ira, ódio de pessoas, é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Faz o tempo todo com ódio, com raiva. Deixa eu só comentar uma coisa, só para você entender o que eu estou falando. Olha aqui o que eu estou fazendo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Quem pode descrever o que está aqui na minha mão? Oba, alguém falou diferente, alguém disse óculos e outra pessoa que viu a mesma coisa disse olho. O que mais? Lentes. Em Portugal é chamado de lentes, né? O que mais? Visão. Auxiliar a leitura, esse é um dos qualitativos do óculos. O que mais? O objetivo de aumentar, lupa. Aliás, eu preciso destacar uma coisa. Sabe esse homem que acabou de falar? Vilmar? Levanta a mão aí, irmão. Vocês sabiam que ele foi meu líder de comportagem quando eu tinha 16 anos? Foi muito engraçado encontrar aqui. Quando eu tenho feito essas andanças no mundo, eu encontro pessoas que me conheceram quando eu era menina, mais nova, etc.
É um negócio muito engraçado e foi uma surpresa tremenda encontrar o Vilmar e sua família aqui. Eles me trouxeram fotos de quando eu tinha 16 anos, um show, linda, você precisa ver. Um sonho. Muito engraçado. Esses dias eu estava num local pregando e uma pessoa, uma família que estava ali, né? Veio o pai da família e disse: você se lembra de mim? Eu falei: não lembro, tal. Falou: você não lembra? Foi você que me deu estudo, você tinha 13 anos. Foi uma coisa muito engraçada. Nós encontramos na vida pessoas que fizeram parte de nossa história. Irmão, você faz parte de uma parte boa da minha vida. Viu? Coisa boa, louvado seja Deus. Me ensinou muita coisa, me ajudou muita coisa na minha vida, graças a Deus. Agora continua pensando, isso daqui é um óculos, não é? Sim ou não? Mas vocês perceberam que as pessoas, a partir do mesmo objeto, tiveram impressões com algumas palavras diferentes, sim ou não? O que é isso? Deixa eu tentar explicar para você como isso funciona, para você entender o próximo conceito. Este objeto, você não nasceu sabendo o que era. A primeira vez que isso aqui caiu na sua mão, sua mãe disse assim: óculos. Tira o óculos da mão do nenê. E aí a criancinha não sabia falar ainda e já entendeu que aquilo era um óculos. Mas aí a criancinha vê, você viu, seus pais fazerem assim. Aí ela entendeu que é para pôr no rosto. Mas ela não entendeu ainda que é para aumentar a visão. Mas aí ela começou a ouvir, quando as coisas começaram, você começou a compreender, que teu pai e tua mãe às vezes brincavam assim: não estou enxergando nada, me dá meu óculos. Então ela entendeu que era para fazer ver, certo? Por isso que quando a criancinha pega o óculos, o que ela tenta fazer? Porque ela viu alguém fazendo isso. Tá, os seus conceitos vêm de observação e imitação, tá bom? Entenderam? Agora te assusta com o que você vai ouvir agora. Você só tem esse conceito e disse rapidamente que isso é um óculos. Você nem ficou pensando o que é, 2 pauzinhos. Não, você disse que era óculos. Por quê? Porque na hora em que sua mãe falou e foi repetido, ficou gravada essa informação. Quando alguém te mostrou o óculos, tua cabeça fez assim, tchum, tchum, e trouxe de volta. Esse que você está vendo é um óculos. Por quê? Porque já está gravada a informação. Está entendido ou não? Como é que grava a informação sexual? Como grava a informação sexual? Porque hoje você está casado, tem filhos, família, você tem uma vida natural ou você quer ter. Mas tudo isso parte do teu conceito inicial. Teu conceito inicial. Todas as pessoas têm um start sexual. O que é isso? Um dia que ela começa a pensar: para que serve isso aqui no meu corpo? Para que serve essa parte em mim? Por que eu tenho isso? Por que outra pessoa tem isso? Ela começa a pensar. Isso é start, início, tá bom? Agora, se a pessoa teve esse início olhando coisas impróprias, vendo o corpo e a mãe do pai ao tomar banho. Sabia que não pode tomar banho com o pai e a mãe? Nós não podemos tomar banho sem roupa com os nossos filhos. Não podemos passear dentro de casa despidos. Não podemos mostrar parte do nosso corpo para os nossos filhos. É bíblico. Está escrito isso na Bíblia. 3 capítulos da Bíblia diz para não fazer isso. Diz que Deus vai retirar do seu povo quem fizer isso. Mas nós fazemos. Por que nós fazemos? Por quê? Porque não entendemos, não sabemos, não fazemos ano bíblico. Não estudamos sobre isso. É errado. Uma criança, olhe bem, se ela tem seu start sexual, vendo o corpo do pai e da mãe, fica gravado essa impressão associado com o quê? Com o quê? Com o corpo do pai e da mãe. E então, ela cresce se lembrando do que na hora que ela pensa em qualquer área afetiva. E como ela não quer saber de pensar no corpo do pai e da mãe, porque é errado, inconveniente, associar o corpo da mãe e do pai com sexo é inconveniente, sim ou não? Claro que é. E aí, o que ela faz? Desenvolve doenças emocionais terríveis. Terríveis, terríveis. Dormindo com pai e mãe, na mesma cama. A gente fala: porque ele é pequenininho, pode dormir comigo. Não pode. Não pode.
Mas ele precisa, quem mais precisa são os pais é que são um problema, né, a criança? A criança tem que ser ensinada a dormir no quarto dela, na cama dela. Não pode dormir com os adultos. Quarto de esposo ou esposa é quartel-general dos dois. Filhos podem vir pular, se você quiser deixa eles pularem lá. Dormir não. Por quê? Durante a noite, o que acontece com o seu corpo? Não é pecado. Não é não. Muda seu corpo durante a noite, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, natural. E se acontecer isso encostado no corpo de uma criança? Ah, não tem nada, ele é inocente. Não é, não pense. As crianças sabem muito bem o que está acontecendo. E elas se perguntam, elas fazem perguntas. Elas fazem perguntas, elas nem verbalizam. Mas elas sabem que alguma coisa diferente está acontecendo. E elas começam a associar aquilo com sua própria história e gravam aquilo em sua própria história moral. E é terrível para elas, terrível, terrível, terrível. Terrível você cuidar da cabecinha de alguém que começou do jeito errado. É terrível você ter que tocar em certos assuntos com uma criança que foi animada, olha o que eu vou te dizer, erotizada pela ignorância dos pais. Hoje nós temos filhos erotizados, crianças erotizadas de quase todos os níveis. Todos os níveis. E é terrível você encontrar isso. Avante, meu bem, pode passar. Nós precisamos ver esse tipo de situação. Pode passar. Depende, eu não sei o crescimento, amadurecimento de uma pessoa. Vamos lá, no relacionamento da vida você é o que aprendeu. Aprendeu de que maneira? Vai lá. Aprenderam pelo que fizeram conosco. Aprendemos pelo quê? Continua, pode passar. Aprendemos pelo que lemos, aprendemos pelo que vemos, aprendemos pelo que falaram e fazem. E aprendemos principalmente pelo quê? Pelo que gostamos. Então você é formado por estas coisas. Pode marcar isso daí, que isso é importante você entender. Então um filho, uma pessoa, você foi desenvolvido assim, emocionalmente, tá bom? Então o que fizeram com você, o que falaram com você, o que você viu, o que você enxergou, qual foi a exposição que você teve até certa idade? Eu tive que tratar de uma família, que uma mulher tinha 6 filhos. E o menorzinho tinha 1 ano e pouquinho, mas ela se assentava num colchão velho na sala para assistir filme pornográfico com todos os filhos. Que posição emocional você acha que essas crianças têm? Diferente de outros que não viram, sim ou não? Então é difícil ver. Avante, posso passar um pouco mais. Olha lá, isso daqui. Somos formados por 3 partes, entenda isso agora. O que é? Personalidade, o que mais? Caráter e o que mais? Índole. Quem fala isso? Mente, caráter e personalidade. Aí está o que você vai ouvir agora, o suprassumo de mente, caráter e personalidade. O que é personalidade? É o teu jeitão, tá bom? Qual é o teu jeito? Como você é? Você é mais extrovertido, alegre, quietinho, parado? Como você é? Dentro da personalidade está o temperamento. Lembra que ontem eu falei por qual porta você iria passar? Quais eram os temperamentos dos filhos de Jacó? Abra sua Bíblia em Gênesis 49. Rapidinho, rapidinho. Gente, é muito lindo você ver isso. Gente, eu só tenho alguns minutos e eu queria passar isso para vocês. Bora, bora, bora. Gênesis 49. Aí, ó, sabe o que você faz? Vamos lá para a escola de profetas. Bora? Bora. Faça uma excursão para lá, passe uma semana com a gente. Bora lá. Ó. Gênesis 49. Vamos lá. Leia aqui quais eram os temperamentos dos filhos de Jacó. Vamos lá? Escola de profetas, irmã, é lá mesmo, bora! A gente fica uma semana estudando, ó, de manhã até de noite, bem gostoso, para só para comer comida legal, para ir na horta, dou uma bacia para vocês ir na horta colher o que vocês querem comer. Querem? Bora? Aí você diz assim, tô com muita vontade de comer milho. Fala, vai lá e colhe, traz aqui que a gente vai fazer para você. Tô com vontade de comer abóbora, quero comer pepino, você vai lá e colhe, tá certo? E aí traz e a gente faz bem rapidinho, depois volta para estudar de novo, deitar na rede. Legal? Então é isso, tá? Gênesis 49, já tem? Então olha aqui agora. Gente, vocês vão amar o que vocês vão ver aqui. É um dos estudos muito legais, tá? Ouça isso, ó. Depois chamou Jacó a seus filhos e lhe disse: ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer. O que diz na sua Bíblia? Como é que é? O que diz na sua Bíblia?
Vocês já tinham prestado atenção nisso? Quem que já ouviu falar que Jacó era um profeta? Profecia de Jacó. E aí você fala, mas Maísa, aí pode ser que eles estão falando dos dias dos filhos dele. Ah, mas olha que bom que nós temos o material da senhora White. Patriarcas e profetas. Ouça isso daqui, ó. Vamos ver a explicação. Meu bem, eu quero o nome dos filhos, tá? Olha lá, veja que coisa interessante. Patriarcas e Profetas, página 235. Ó o que eu vou falar agora. Explica, a senhora White explica que quando Jacó estava falando, para cada filho ele mandou chamar Rúben, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, chamou todos os filhos, as 12 tribos. E quando ele foi falando para cada um, ele estava dizendo como seria o temperamento de todos daquela marca até o final dos tempos. Entenderam isso? Por exemplo, você é rubenita ou você é levita? Você é danita ou você é da família de Zebulon? Quem é você? Que engraçado que todos os filhos de Jacó, lembra que na cidade santa está em cima, na porta, o nome do filho de Jacó, e embaixo está um dos discípulos. Está ou não está? Olha que interessante agora, ó. Um dos discípulos foi jogado fora. Quem foi? Judas, não foi? Dos filhos de Jacó também um foi jogado fora. Quem que era? Dan. Deus não quis Dan. Por quê? Dan era linguarudo. Ele era falador. Ficava julgando as pessoas. Deus disse, eu não quero danitas no céu. Quem fala mal dos outros não vai entrar no céu. Deus disse sobre Dan, Dan não vai entrar. Deus tirou Dan. Dan não está na lista dos filhos de Jacó lá em Apocalipse. Deus tirou. Quem que Deus tirou também? Não foi Deus que tirou, foi o próprio Judas que se tirou, não foi? E quem entrou no lugar dele? Irmãos queridos, deixa eu contar uma coisa. Deus não tinha feito planos que Matias entrasse. Deus tinha preparado Paulo para entrar no lugar de Matias. Mas os discípulos se precipitaram. Às vezes a gente se precipita, né? Deus tinha preparado Paulo para ser um outro discípulo. Mas entrou Matias. Porque o que fizeres na terra será feito no céu. Mas dê uma olhadinha aqui para você ver a sabedoria do teu Deus sobre esses 12 filhos. Meu bem, pode colocar aí para mim os 12 primeiros patriarcas. Meu marido vai colocar. Olha que coisa interessante que você vai ver agora, só para você ver a seriedade do que é os 12 filhos de Jacó. Observe isso. Quem são esses nomes aí? Quem são? Adão, Sete, Enos, Cainã, Malé. Quem são esses? Os 10 primeiros patriarcas? Olha, Adão foi pai de Sete, Sete pai de Enos, Enos pai de Cainã. Não era isso? Até o 10º que foi Noé. Olha lá. Mas e os nomes deles? Adão significa o homem. Vocês sabiam que o nome Adão significa o homem? Sete significa o quê? Que nome estranho, né? Por quê? Quando Deus deu Sete, disse, esse será posto no lugar de Abel que Caim matou. Entenderam isso ou não? Olha lá. Então, Sete significa posto em lugar de. Tá? O que significa Enos? Éden caiu. Olha que engraçado. Éden caiu, pode vir, a janta está pronta. Que esquisito, né? E o outro nome, Cainã, lamentou-se. Que nome estranho. Continua. O que significa Maalalel? O bendito Deus. Tudo que termina em El tem Deus no meio. Daniel, Dan, juiz. Dan, Ni, que é meu. El, Deus. Deus é meu juiz. Entenderam? Os nomes eram um agrupamento de informações. Agora, Maalalel, Gabriel, tudo que tem El no meio tem Deus junto, entenderam? Vai lá, próprio nome, Jared, significa o quê? Descerá. O que significa Enoque? É o nome mais bonito. Ensinará obediência e disciplina. O que significa Matusalém? O que eu falei hoje para você? Sua morte trará. O que a morte dele ia trazer? O dilúvio. Ele morreu uma semana antes do dilúvio.
Matusalém morreu no ano do dilúvio, uma semana antes. Quando ele morreu, com 969 anos, uma multidão de gente do planeta todo veio, puxa, o homem mais velho do mundo, que viveu mais que Adão. E quando eles vieram, olha o que eu vou te contar. Matusalém morreu, no dia que Matusalém morreu, Noé entrou na arca. Todos que vieram pro enterro, sabiam ou não sabia que tinha arca, entendiam ou não entendiam? Sim ou não? Tudinho, sabia tudo. Deus é sábio. O que mais? O que significa Lameque? Poder. E Noé? Consolo, paz, descanso e bem-estar. Bonito, né? Um nome pequenininho com um significado tão grande. Agora olha lá. Vamos ler de cima para baixo. Ó, as mamães não se conheceram. Que aí passou-se 1656 anos. De Adão até Noé, 1656 anos. É impossível que elas tenham se conhecido. Lê de cima para baixo agora. O homem, posto em lugar do Éden, caiu, lamentou-se. O bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. O que você acabou de ver? Que o significado dos nomes dos 10 primeiros patriarcas conta a história da redenção. É bonito ou não? É lindo ou não é? O que isso significa? Que teu Deus é mais sábio do que você é capaz de imaginar. Não é? Leia de novo junto comigo. O homem, posto em lugar do Éden, caiu, lamentou-se. O bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. Amém, queridos? Não é lindo isso? Isso está na tua história. Estes são teus antepassados. Opa! Sabia que agora os teus antepassados são esses? O que Jesus disse, irmã? Estavam lá fora seus irmãos e suas irmãs e sua mãe. Lembra? O que Jesus respondeu? Meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem ao meu pai. Quem são seus antepassados? Esses daqui são meus antepassados. Essa é a minha família. Eu estou muito feliz com isso. Na minha família teve um monte de gente que caiu, mas teve muita gente que levantou. Glória a Deus. Mas eu te peço para você olhar os nomes dos filhos de Jacó. O que significa o nome dos filhos de Jacó? Como eram os filhos de Jacó? Vamos dar uma olhada lá? Olha lá, os nomes deles. Vamos entender. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Isacar, Zebulon. Eu sei que agora você já vai ler de cima para baixo. Eu sei que agora você... Mas não vai funcionar. Por quê? Irmãos, presta atenção no que eu vou falar agora. Os 12 filhos de Jacó, se você ler de cima para baixo, como eles eram, quando nasceram, e for ler lá do jeito que Deus colocou no Apocalipse. No Apocalipse o primeiro não é Rubem, por isso que eu expliquei ontem. O primeiro saiu, ele era o primogênito. O que aconteceu? Tirou ele de lugar. Quem que ficou no lugar de... Gente, vocês têm que começar, ó, é a ciência da Bíblia. Leiam aí agora o significado deles. Rubem significa o quê? Veja, um filho. O Simeão significa obedecer e escutar. Levi, unidos a Deus. Judá, louvem. Dan significa, olha, engraçado, só não vai ter juiz no céu. No céu não vai ter juiz. É bom ou não? Não vai ter. Que bom que não seremos julgados lá, hein? Não vai ter uma pessoa olhando torto e dizendo, ah, sei não. Nenhum. Vocês gostam disso? Eu gosto. Quero ninguém me julgando. Amém. Nem eu quero julgar ninguém. Avante. O que significa Naftali? Lutou com Deus e venceu. Gad, multidão. Azer, de todas de feliz. Isacar, receberam o galardão. Zebulon, morada e habitação. José, multiplicarão. Benjamim, filho da minha destra. Agora olhe para cá. Quando chega lá no Apocalipse, Deus muda a ordem dos filhos. Por quê? Porque eles escolheram, Rubem escolheu estragar sua vida. Subiu ao leito de seu pai. Judá, o que ele fez? Mas eu vou te contar uma coisa. Abre bem o ouvido agora. Deus é especialista em mudar histórias fracassadas. Qual foi o final dos rubenitas? Começaram mal. Rubem era inconstante como a água. Quando ele se entregou a Deus, os rubenitas se tornaram uma bênção. Porque Deus muda pessoas. E os judeus? Os judeus vieram de Judá.
Lembra? Leão da tribo de Judá, tá certo? Então veja, o que aconteceu com os de Judá? Judá tinha uma vida torta, vida dupla, lembra? Nós estudamos isso ontem de manhã. Que terrível, eu não queria Judá na minha vida. Mas depois Deus mudou a vida de Judá. É isso que Deus faz com gente ruim. Deus muda a vida de gente ruim. Transforma a gente ruim em gente boa. Amém, queridos? Deus fez isso com Levi. Levi era bravo que só. Simeão era bravo. Tudo deles era na espada. Deus mudou a vida deles dois. Deus mudou a vida de Naftali. Deus mudou. Só quem não quis mudar foi Dan. O único que continuava birrento porque achava que sabia mais que Deus. Sabia? Ele achava que sabia mais. Terrível. Mas vamos ver como foi que Deus colocou essa lista lá no Apocalipse? Pode colocar, meu bem, por favor. Observe a lista de Deus agora, para encher o seu coração. Quando você, olha lá, qual é o primeiro que foi? Judá. Louvem, vem um filho. Multidão ditosa e feliz lutou com Deus e venceram. Esqueceram o que ficou para trás, obedeceram e escutaram. Unidos a Deus receberão um galardão, habitarão e multiplicarão os filhos da minha destra. Amém, queridos? Olha qual é o final da história do povo de Deus. O Senhor Deus mostrando os filhos que agora receberam um galardão pela graça e poder do Senhor. É bonito ou não é? Essa é a maneira como está no Apocalipse, a ordem do Apocalipse. Como Deus diz que vai terminar a história do mundo. Com quem você se parece? Com qual dos filhos de Jacó? Seja honesto, bora. Você fala, eu não conheço eles. Qual dos filhos de Jacó você se parece? Você tem que estudar sobre eles. Por que a senhora White disse que na economia do povo de Israel estão todas as informações que precisamos para entrar na Canaã Celestial? Ela diz isso. Ela diz que temos que estudar o que Deus fez com o povo durante os 40 anos para estarmos preparados a entrar na Canaã Celestial. E aí? Vocês têm que estudar sobre o povo do passado. Por isso que ontem, quando eu comecei o sermão, eu disse, toda a escritura é inspirada por Deus ou não? Vocês disseram sim, é toda a escritura. Comece a estudar sobre o povo judeu. Veja quais foram as orientações que Deus deu. Sabe de uma coisa? Nós estivemos lá na Suíça, na base de toda a Organização das Nações Unidas. Estivemos ali vendo e observando aquele local, gravamos ali. Agora te assuste. Sabe quem lá na ONU, quem lá no espaço onde cuidam da saúde do mundo? A saúde do mundo, a base da saúde do mundo está na Suíça também. Você sabe o que a saúde do mundo, do planeta Terra, entende quem é o maior sanitarista do mundo? Quem é o maior sanitarista do mundo? Moisés. Vocês sabiam que ele é reconhecido como o maior sanitarista do mundo? Por quê? Pelas leis de saúde do Velho Testamento. E nós, como povo, dizemos, isso aí é coisa do passado, não vou fazer, é só um conselho. O povo do mundo o reconhece como o maior sanitarista do mundo. Sabe onde está escrito isso? No prédio lá dentro, de onde controla a saúde do mundo. Está na hora de você começar a pensar. Está na hora de você começar a organizar isso na sua cabeça. Corra, estuda como o Velho Testamento entende e explicou para nós como deveríamos viver como o maior povo da terra. Quer que eu te conte uma coisa? Quem é o povo mais rico do mundo? Por quê? Eles seguem o quê? Que informações eles seguem?